Falar sobre o luto não é fácil. É um tema delicado, mas todos nós um dia vamos passar por essa situação, seja com uma pessoa da nossa família, com um amigo e até nós mesmos, que um dia também partiremos aqui desse plano material. Então eu resolvi gravar porque eu acredito que esse conteúdo pode ajudar quem está passando por isso nesse momento, ou até mesmo ajudar quem já passou pelo luto e tem dificuldade de lidar com esse assunto, de falar sobre isso, e é com o meu coração em luto que eu trago esse tema aqui no canal. Recentemente eu perdi a minha mãe, uma grande amiga, minha parceira de estudos, a pessoa que me ensinou sobre fé, sobre amor, sobre doação, aquela que me acompanhava em todo esse processo do despertar espiritual. A minha mãe partiu há algumas semanas, com 59 anos, de uma forma inesperada, uma pessoa totalmente ativa, saudável, cheia de planos, que tinha aí uma vida pela frente. Uma pessoa incrível. Minha mãe foi uma pessoa incrível aqui nessa vida, nessa encarnação que ela passou como Miriam Munhoz. E nesse vídeo eu trago a minha visão sobre o luto. Eu trago 3 palavras que representam esse momento que eu estou vivendo agora e que eu quero compartilhar com vocês. O que eu acredito é que ela não morreu. Ela simplesmente não está mais nesse plano material. E eu tenho certeza, tenho plena convicção de que essa separação nossa, ela é temporária. Eu fui criada em igreja católica, eu frequentava quando criança, mas a minha avó frequentava centro espírita. E eu sempre tive a mente muito aberta por espiritismo e muita vontade de conhecer. Quando eu cresci e depois do meu despertar espiritual, que eu fui atrás de conhecer várias religiões, que eu me aprofundei no espiritismo, que eu estudei Allan Kardec, li o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, e isso abriu muito a minha mente sobre essa nossa passagem por aqui. Estamos apenas de passagem. É uma escola em que estamos aqui, que a gente está sendo testado, né, para ver se a gente tem a nossa evolução espiritual aqui encarnados, como essa pessoa, né, agora como a Adriana. Então o que eu sinto aqui dentro de mim é que simplesmente estamos em planos diferentes. Eu que não tenho essa habilidade para conseguir esse contato com ela. Depois que eu conheci tudo quanto é religião, que eu tive meu despertar espiritual, e eu conheci também um outro local que eu já falei aqui para vocês em outros vídeos, que se chama Dáquila Pesquisas. Inclusive foi a minha mãe que apresentou para mim, que eu conheci através do canal do Rafael Hungria e do Otávio Reis, e ali eu comecei os meus estudos e o meu desenvolvimento também através dos ensinamentos de Dáquila. Antes mesmo de conhecer Dáquila, eu já tinha essa certeza dentro de mim de que não termina aqui, né? Que a nossa vida não acaba aqui e que a gente vai para um outro local depois que a gente desencarna. Mas depois que eu conheci Dáquila, eu tive mais informações sobre isso. E para quem tiver interesse em saber também, entra aí no site, procura Dáquila Pesquisas, procura no YouTube, para vocês começarem a entender um pouco melhor que eles têm um ensinamento sobre isso também, sobre para onde vamos, né? Que é o local chamado Segundo Anel. Então esse plano espiritual, no conceito de Dáquila Pesquisas, ele é chamado de Segundo Anel. E depois que eu conheci e comecei a estudar com eles, para mim ficou mais claro ainda essa certeza de que um dia eu vou encontrar com ela, eu vou conseguir falar, eu vou conseguir conversar. Essa certeza se intensificou mais ainda aqui dentro do meu coração. Passando também por tantos anos de estudo, de autoconhecimento, de desenvolvimento, estudando espiritualidade, todo esse despertar espiritual, essa expansão de consciência que a gente tem quando a gente está nesse caminho, faz com que a gente lide de uma outra forma com a morte. Então essa expansão de consciência, ela nos traz esse entendimento e de certa forma um conforto. É o conforto de saber que quem partiu não está distante. Na verdade está muito próximo de nós, mas está em um outro plano que a gente não consegue enxergar. É claro que esse entendimento, ele não tira a dor de não ter a pessoa mais aqui ao nosso lado. Ele nos traz um conforto, um entendimento, né, uma certeza que
um dia vamos nos encontrar, um dia nós vamos conseguir falar novamente, não sei exatamente quando, mas que sim, isso vai acontecer em um momento. Mas a dor que a gente carrega hoje, nesse momento que a gente está passando, ela é muito grande. O aperto no peito, o vazio, eles são enormes. É uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Parece que a gente nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque falta um pedaço de nós. É como se tivesse levado um pedaço da gente junto. Cada um de nós vai viver o luto de um jeito. Tem pessoas que precisam de um tempo a mais, que precisam fazer terapia, que precisam ficar por um período ali sem fazer algumas atividades, né? Porque é algo que afetou muito o emocional, né? Tá muito abalado emocionalmente e com isso não consegue fazer as atividades do dia a dia. Precisa sim de um acompanhamento, precisa de uma atenção. Já tem outras pessoas que vão viver o luto de uma outra forma. Os primeiros dias, para mim, eles foram muito difíceis. Eu tive crises de ansiedade, coisa que eu nunca senti antes. E eu sentia um aperto muito grande no meu peito e também dores nas costas. Então, algo que chegava a faltar o ar, realmente. E aí, nesses primeiros dias, eu precisei procurar ajuda para poder me sentir melhor, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu pensava que eu estava passando por um pesadelo, que em algum momento a minha mãe ia aparecer, e foi assim, realmente bem pesado, porque eu pensava que eu ia acordar e que tudo ia estar normal novamente, e eu não conseguia dormir direito, então foi bem complicado no começo, e sem a ajuda da família, sem o apoio da família, dos amigos e também ajuda profissional, teria sido bem difícil passar por esse momento sozinha. Agora eu estou bem melhor. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu sinto que é como se ela estivesse aqui. É como se ela estivesse aqui junto comigo, próxima a mim. Parece que eu consigo sentir a presença dela comigo, sabe? Então eu não tive mais as crises de ansiedade, eu melhorei bastante. E por isso que eu decidi gravar esse vídeo, voltar a gravar os vídeos, porque eu gosto muito de gravar aqui pro canal. Me faz muito bem, só que eu não poderia voltar gravando sobre um outro assunto que não fosse esse. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe e com a situação que ela passou nesse período em que ela ficou internada e nesse último ano também, eu aprendi que o luto, ele não se supera. A gente nunca vai superar um luto. O luto, ele precisa ser acolhido e ressignificado. Se a gente não acolher esse luto, não vivenciar, não sentir, não ressignificar esse luto, a gente vai adoecer, nosso corpo vai ficar doente. Então por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, por isso que é tão importante a gente estudar sobre isso, para a gente entender que as coisas vão continuar e que um dia a gente vai encontrar com essa pessoa que desencarnou, com essa pessoa que não está mais aqui fisicamente ao nosso lado. Por que eu tô falando sobre isso? Por que eu tô falando que a gente precisa ressignificar, que não se supera esse luto? A minha mãe, o ano passado, 2024, ela perdeu a mãe e o pai, os dois no mesmo ano. Uma questão de meses de diferença. Então os meus avós, eles faleceram o ano passado, e a minha mãe, ela estava em um profundo luto. Ela estava naquele luto e ela não estava conseguindo lidar com ele. Ela sentia uma culpa muito grande, ela sentia que ela não tinha feito o melhor dela, que ela não tinha dado o melhor dela no cuidado deles, porque os dois estavam idosos, né? E então ela, durante esse período, né, que passou um ano do falecimento dos dois, ela ficou com isso muito guardado dentro dela. Ela não falava muito sobre isso, ela não falava sobre a dor que ela estava sentindo do luto. Apesar dela estar fazendo, na época, terapia, ela ter ido buscar ajuda, mas a gente percebeu que para ela foi demais a morte dos dois. Foi muito pesado para ela. E ela carregava um peso e uma culpa muito grande. Então essa dor profunda, essa
culpa, essa tristeza, eles tomaram o coração da minha mãe. O corpo dela sentiu o que estava acontecendo, sabe? Então essa foi uma das maiores lições que a minha mãe me deixou, que a gente precisa falar sobre o luto, que a gente precisa vivenciar o luto, que a gente vai chorar, que a gente vai acordar dias que a gente não vai estar bem, que a gente vai estar com saudade da pessoa, mas que a gente precisa viver esse processo. No caso dela, como ela perdeu a mãe primeiro, e depois o meu avô já estava de muita idade, precisando de cuidados, ela não viveu o luto da mãe dela. Ela simplesmente já estava ali nos cuidados com o meu avô. Então é por isso que eu venho aqui falar com vocês sobre esse assunto, para que se vocês estão passando, algum de vocês que está assistindo está passando por um momento de luto, perdeu alguém da família, uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito querida, converse sobre isso, fale sobre isso, procure ajuda, procure um terapeuta, procure um psicólogo, porque você precisa falar, isso não pode ficar aqui dentro de você guardado, isso pode te trazer alguma doença, isso pode te trazer problemas que depois você não consegue voltar atrás. Então se alguém te falar, você vai superar um dia vai passar, não vai superar, a gente não supera o luto, a gente ressignifica e continua em frente. E se eu posso passar essa informação para frente, eu vou passar para que não aconteça com outras pessoas. Não deixe de conversar sobre esse assunto. Esse vídeo vai ficar longo, mas eu quero falar o que está na minha cabeça e o que eu penso sobre isso e as palavras que representam para mim esse momento que eu estou vivendo, que não só eu, mas os meus familiares, o meu pai está vivendo, o meu irmão está vivendo, as pessoas mais próximas da nossa família e todos os amigos que gostavam muito da minha mãe. Então eu acredito que essas 3 palavras que eu vou falar aqui, elas representam também para essas pessoas o que a gente está vivenciando sobre o luto. A primeira delas é força. Então, para quem está vivendo um luto nesse momento, eu desejo do fundo do meu coração muita força para você, pois não é fácil. Mesmo a gente tendo entendimento, mesmo a gente tendo conhecimento, não é fácil a gente não ter mais a presença física dessa pessoa aqui conosco. E a força, ela não é deixar de chorar, ela não é seguir em frente fingindo que tá tudo bem. Essa força que eu tô falando não é sobre ser forte o tempo todo, não é sobre esconder as nossas lágrimas. Essa força de verdade é acordar todos os dias com o coração em pedaços, mas escolher continuar. É acordar com o coração doendo por essa perda, mas ainda assim agradecer pela vida. Ser forte é a gente levantar todos os dias, mesmo sem vontade de levantar. É a gente continuar vivendo mesmo com saudade, continuar respirando, continuar lembrando. E sinceramente não é fácil, mas ser forte é a gente se permitir sentir esse luto. É a gente acolher essa dor, mas não se perder nela. É entender que o luto, ele é parte do amor, mas é o amor tendo o tempo dele para se reorganizar na nossa vida. Aos poucos eu fui entendendo que essa força, ela não vem de fora, ela nasce de dentro dessa dor que a gente sente. Quando a gente escolhe continuar, mesmo sem poder abraçar a pessoa. Ser forte é uma escolha diária e eu escolho continuar. E cada passo que eu dou é um passo que eu dou por nós duas, porque eu continuo por nós. A gente aceitar a ajuda de um amigo, de uma pessoa de nossa família, de um vizinho, é a gente aceitar um abraço, é a gente aceitar um sorriso, é a gente aceitar uma palavra que essa pessoa tem para nos dizer. E eu falo por experiência própria também, que todas essas pessoas que fizeram orações pela minha mãe, todas as pessoas que nos mandavam mensagem todos os dias, dando apoio, dando força, olha, eu vou falar que elas ajudaram muito a gente a sentir essa força. E eu sou muito grata mesmo, por cada uma delas. E falando sobre isso, essa segunda palavra que representa para mim esse momento que eu estou vivendo é a gratidão, porque eu sou extremamente grata por cada oração, por cada mensagem, por cada palavra, por cada sorriso, por cada abraço, por cada olhar, porque às vezes você não tem que falar nada, você só olha para a pessoa e você já mostra o seu carinho, o seu amor, a sua solidariedade, a sua consideração pelo que ela está passando. Então eu sou extremamente grata por todas as pessoas
que estavam conosco nesse momento, né, esses meses, enfim, nesse período que a gente precisou desse suporte, dessa ajuda. E por que eu trouxe também essa palavra gratidão? Porque eu sinto uma gratidão imensa por ter vivido ao lado da minha mãe, por ter convivido com a minha mãe, por ela ter sido a minha mãe nessa vida. É uma gratidão que não tem tamanho, não tem como eu expressar, mas eu sinto uma profunda gratidão por ter tido esse momento com ela, essa vivência, sabe, de todas as experiências que nós tivemos juntas, de todo o cuidado que ela teve por mim, desde quando eu era criança, né, desde quando eu era uma bebezinha ali, né, ainda na barriga dela, né, que ela me acolheu, que ela me trouxe, que ela me deu a vida. Eu sou extremamente grata. Então, por isso que eu falo que a primeira palavra que eu trouxe é a força, mas a segunda é a gratidão. Então, não tem como explicar, né, essa gratidão que eu sinto por ela. É uma alegria muito grande, uma gratidão por ter vivido ao lado de uma alma tão desperta quanto a minha mãe. E porque ela me ajudou a despertar, porque a gente começou juntas, né, e a gente ia uma ajudando a outra. Então eu acho que tem um processo aí no luto, eu não sei ao certo, porque eu não estudei as fases do luto, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas para mim, é o que representa para mim, Adriana, é que depois dessa dor que a gente sente, a gente começa a se conectar com uma gratidão muito grande por ter vivido com essa pessoa, por ter conhecido essa pessoa. Enfim, se você está vivendo um luto também, não sei se você sente isso também, né? Se você depois puder compartilhar comigo, mas essa dor, ela se transforma em uma gratidão e a gente começa a agradecer pelos momentos, por cada momento vivido ao lado dessa pessoa. É como se a gratidão transformasse a ausência da pessoa em presença, porque de alguma forma quem nós amamos nunca parte completamente, como eu já falei, que é o que eu penso, né, é o que eu entendo pela vida após a morte. Essas pessoas continuam vivas aqui com a gente. E quem nós nos tornamos depois deles? É essa gratidão que vem, é agradecer por quem nós nos tornamos depois de ter convivido com elas. E quando eu penso na minha mãe, eu só consigo pensar em gratidão, em alegria, em leveza, porque ela era assim. Essa era a essência da minha mãe. Ela iluminava todo lugar que ela chegava. Ela era alegria, pura alegria. E ela transformava os ambientes. Ela tinha esse dom raro de transformar cada lugar que ela chegava com a presença dela. Ela entrava nos lugares e ela iluminava os lugares que ela entrava, sabe? É como se a energia dela, assim, ampliasse tudo e ela era capaz de mudar o ambiente que ela estava. Então eu falo que, assim, ela era pura alegria, pura luz. Quando ela entrava em um mercado ou uma loja, a loja enchia de pessoas, o mercado enchia também e fazia aquela fila. E a gente até brincava com ela, né? O lugar tava vazio, era ela entrar e o lugar ficava cheio. Era incrível isso. Como a figura da mãe, aquela pessoa que quando chegava no ambiente, que tava com alguma briga ali, ainda mais porque a gente trabalhava em família, ela conseguia, sabe, sempre de alguma forma fazer com que a gente se conciliasse, fazer com que as coisas ficassem mais leves. Ela tinha esse poder, sabe, com as pessoas, né, de estar ali intermediando, ajudando, apaziguando as coisas e fazendo com que a gente conseguisse chegar a uma solução de algum problema. É uma pessoa que ela se doava muito, ela ajudava muitas pessoas e ela sempre gostou muito de animais, então ela tinha, assim, um carinho muito grande, um cuidado muito grande. Ela chegou a cuidar de mais de 20 gatos na vida dela e cachorros também. E a família para ela era sempre em primeiro lugar. Ela sempre colocava a família em primeiro lugar para tudo. Tanto é que ela não queria nem viajar sozinha. Ela sempre queria viajar se fosse com a família. E a gente se falava todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ela era minha companheira de estudos. A gente compartilhava essas informações do nosso despertar espiritual e o que a gente estava estudando no momento, dava os puxão de orelha que tinha que dar, né, porque como mãe tinha que dar os puxões de orelha, e ela me ensinou a valorizar a família,
a escolher a família, a escolher o amor, mesmo nas horas mais difíceis. Então hoje, quando eu penso na minha mãe, eu só consigo sentir realmente gratidão. Eu lembro das coisas boas que a gente viveu, das nossas viagens, das nossas conversas, de tudo que ela ensinou para nós. Eu lembro de quando a gente ia lá no centro de Santo André para poder bater perna, desde criança, que ela me levava para comer cachorro-quente. Então, são essas memórias boas que ficam gravadas, e todo o ensinamento que ela me trouxe. E quando eu era pequena, então, que ela acordava para fazer faxina na casa e ela já ligava o som no alto, no Raul Seixas, e ela escutava todos os discos, sabia todas as músicas. E eu, né, desde pequenininha, já comecei a aprender e sabia também cantar todas as músicas. E os planos de viagem, né? Eu lembro da minha mãe e eu lembro do Mato Grosso. Inclusive, nós tínhamos uma viagem marcada agora para a próxima atividade de campo de janeiro de 2026. E ela estava toda animada para essa viagem e fazendo planos para que a gente pudesse ir juntos. A gente até fez uma festa no escritório o dia que a gente reservou as passagens para essa viagem. Então, ela tinha planos, ela tinha sonhos, né? Mas não foi dessa forma, né? Como a gente gostaria. Então, Deus tem outros planos para nós. Eu acredito muito que a gente realmente tem um compromisso para viver aqui, e quando a gente cumpre esse compromisso, quando a gente já fez aquilo que tinha que ser feito, chega a nossa hora mesmo. Eu acredito muito nisso, que cada um já vem com uma programação de vida aqui, e por isso chegou o momento dela, e agora ela está no outro plano para poder fazer as outras atividades que ela tem que fazer, porque a gente não para, a gente não vai para um descanso eterno, não existe esse descanso eterno, a gente continua trabalhando. Então eu acredito que ela já esteja trabalhando para ajudar, seja lá como for, seja qual o projeto que ela esteja agora, mas ela está trabalhando, tenho certeza. E eu sinto aqui dentro de mim que ela está bem, que ela já foi acolhida e que agora ela está começando uma nova fase da vida dela, né, do espírito dela. Então esse vídeo que eu tô gravando é, de alguma forma, também um agradecimento para você, mãe. Agradeço por todos os momentos vividos juntas, pelos sorrisos, pelos abraços, pelas lições que ficaram, por todas as lembranças. Agradeço também porque você sempre acompanhou o meu canal, você sempre acreditou muito em mim, no meu potencial, sempre me incentivou a continuar os meus projetos. É por isso que, mesmo sentindo a sua falta fisicamente, eu sinto que você tá aqui comigo. Eu sinto a sua presença comigo em tudo que eu faço. E eu converso com você todos os dias. Então esse vídeo é uma forma de agradecer você por tudo. E você estava sempre aqui no meu canal também, né, me incentivando, me ajudando e colocando os comentários sobre os vídeos, dando um apoio, suporte. Você sempre me ajudou com a minha filha, sempre me deu todo o amparo que eu precisei com a Thaís, né? No momento que eu mais precisei também, que eu tive vários problemas em um determinado período da minha vida, você me acolheu de portas abertas, você não me julgou e você esteve comigo em todo momento. Então, eu não tenho nem como agradecer. Eu simplesmente, toda a lembrança que você deixa pra nós, que você deixa pra mim, mãe, é de luz, é de paz, é de amor, é de leveza, é de presença, é de alegria. E o amor que eu sinto, o amor que a gente sente por alguém que a gente perde, ele é muito maior do que a ausência dessa pessoa. E a saudade, ela é apenas uma forma do coração lembrar daquilo que é eterno para nós. Então a terceira palavra que representa esse momento que eu tô vivendo, ela é legado. Então aquela dor que se tornou ingratidão, agora ela se transforma em legado. Então toda essa gratidão que eu tenho, tudo que eu aprendi com a minha mãe, tudo que eu vivi com ela, todos os ensinamentos dela, eu vou levar comigo, eu vou passar adiante, eu vou ensinar minha filha ou meus filhos, se eu tiver mais filhos, e todas as pessoas com que eu puder conviver. Então, legado é aquilo que a gente deixa no coração da outra pessoa, e o que a outra pessoa deixa no nosso coração. É a continuidade do amor e da gratidão
mesmo sem a presença física. Então hoje esse legado da minha mãe, ele vive em mim. Ele vive na alegria que eu escolho viver, que eu escolho levar adiante, na luz que eu tento espalhar para as pessoas que eu conheço, no amor incondicional, na doação, na cura. Esse legado, ele vive na forma como eu me cuido, na forma como eu me amo, na forma como eu me olho no espelho, na forma como eu me levanto, na forma como eu decido continuar a minha vida. Cada vez que eu tomo uma decisão, cada vez que eu escolho conscientemente fazer alguma coisa, cada vez que eu decido ser melhor do que ontem, é você, mãe, é o seu legado. Cada vez que eu falo com alguma pessoa, com amor, com carinho, com leveza, com respeito, sem julgamento, é esse aprendizado se manifestando, é o que ela me deixou de legado, é o que ela me ensinou. E eu quero continuar esse caminho espiritual que eu aprendi com a minha mãe, ajudar o próximo, ser luz, ser amor, doação. Então eu já falei muito, eu falei que esse vídeo ia ficar longo, mas não tinha como eu gravar um vídeo curto para falar sobre um assunto tão profundo como esse. Então se você está vivendo um luto, acolha esse sentimento. Não existe um tempo certo para ele ser ressignificado, para você se sentir melhor. Cada um vai ter um modo de viver o luto e um tempo também. Então não se cobre superar, porque você não vai superar esse momento. Você não vai esquecer. Você tem que aprender a caminhar de um novo jeito, com amor, com aceitação. Então hoje, se o seu coração está em luto, permita-se sentir, permita-se chorar, mas acima de tudo, permita-se agradecer, porque essa dor, ela é real, mas o amor, ele é eterno. E esse amor que a gente sente por essa pessoa, é ele que nos sustenta, nos guia e nos une para sempre com ela. Então, para finalizar, eu dedico esse vídeo a você, mãe, minha amiga, minha força, minha luz. O amor que você me deu continua curando o mundo através de mim. Enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar vivendo e te honrando, espalhando a sua alegria, a sua força e a sua luz, ensinando o que é amor, o que é fé, ensinando a importância da família, a importância de ajudar o próximo e de se doar de todo o coração. E esses meses que a nossa família viveu, ele fortaleceu ainda mais a nossa fé. Nós ficamos mais unidos como família. E a gente estava no jogo com você até o último segundo. A gente não perdeu a nossa fé, nem no último segundo. E eu dedico esse vídeo também a você, pai, a você, meu irmão. Quero desejar a vocês muita força e um abraço bem forte. Estamos juntos, levando em frente o legado da nossa mãe. Então, se esse vídeo tocou o seu coração, compartilhe com uma pessoa que está precisando ouvir essa mensagem. E se você perdeu alguém recentemente, que você nesse momento pense nessa pessoa e envie muita luz para ela, muito amor e gratidão por ela ter feito parte da sua vida. Gratidão por assistirem esse vídeo. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos. Vou silencioso do mistério do amor. Fecho os olhos para ver aonde vou. Vou silencioso do mistério do amor. Fecho os olhos para ver aonde vou. Voar pelo infinito daquilo que eu sou. Desvendar o oceano interior. Voar pelo infinito daquilo que eu sou. Mergulhar no oceano interior. Beija-flor, me leva. Beija-flor, desperta. Me leva nas águas deste rio encantador. Vale dourado do meu lindo beija-flor. Me leva nas águas deste rio encantador. Vale dourado do meu lindo beija-flor. Voar neste azul, o sol a se pôr. Vento suave me traz o frescor. Voar neste azul, o sol a se pôr. Vento suave
beija suave faz abrir todas as pétalas dessa flor. Brilho da mata que incendeia o buscador. Passarinho que me encanta, canta o canto do amor. Me leva para onde você for. Passarinho que me encanta, canta o canto do amor. Me leva para onde você for. Beija-flor, me leva. Beija-flor, desperta em mim. Beija-flor, me leva. Beija-flor, desperta. Beija-flor, me leva. Beija-flor, desperta em mim. Beija-flor, me leva. Beija-flor, desperta. Veja só andar nas horas, mais uma canção brotou. O tempo é escola pro amor. Veja as noites frias de outono e o sol que acende o coração no peito de quem não julgou. E vem deixar sua raiz, que pega e faz pra progredir. Um povo alegre que se reuniu, cantando e rindo em 12 de abril, levando a mais nova visão, partindo e iluminando a estrada para os que virão. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de amor. São almas que a vida juntou. Se existe algo maior, duvido. Nessa frequência eu acredito. São tantas lindas histórias, muitas pra acontecer e outras pra reconhecer. Como um conto de fadas divino, um príncipe que enfim chegou, sua princesa encontrou, que lembram do amor que existiu e viram que ninguém mais viu. E o mesmo povo que se reuniu, vibrando aqui por mais de 30 mil, a lua plena os banhou. E agora é fazer valer o tanto que andou. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de amor. São almas que a vida juntou. Se existe algo maior, duvido. Nessa frequência eu acredito. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de amor. São almas que a vida juntou. Se existe algo maior, duvido. Nessa frequência eu acredito. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de amor. São almas que a vida juntou. Se existe algo maior, duvido. Nessa frequência eu acredito. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de
amor. São almas que a vida juntou. Se existe algo maior, duvido. Nessa frequência eu acredito. Veja só o andar das horas, mais uma canção brotou. O tempo é escola pro amor. Veja as noites frias de outono e o sol que acende o coração no peito de quem não julgou. E vem deixar sua raiz, que pega e faz pra progredir. Um povo alegre que se reuniu, cantando e rindo em 12 de abril, levando a mais nova visão, partindo e iluminando a estrada para os que virão. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de amor. São almas que a vida juntou. Se existe algo maior, duvido. Nessa frequência eu acredito. São tantas lindas histórias, muitas pra acontecer e outras pra reconhecer. Como um conto de fadas divino, um príncipe que enfim chegou, sua princesa encontrou. E lembram do amor que existiu e viram que ninguém mais viu. E o mesmo povo que se reuniu, vibrando aqui por mais de 30 mil, a lua plena os banhou. E agora é fazer valer o tanto que andou. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de amor. São almas que a vida juntou.